Bom dia, meus irmãos. Vamos dar início à nossa EBD desta manhã, clamando ao Senhor que venha falar com cada um de nós, que esse estudo possa nos orientar naquilo que devemos seguir dentro da sua palavra como sua igreja. O tema desse estudo é: ninguém é predestinado ao inferno, mas podemos, pelas nossas obras, cair em predestinação? Nós pautamos o nosso estudo desta manhã na Bíblia NVI. O texto básico está em Romanos 10, do verso 14 ao 16, que assim nos fala: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Estamos falando em predestinação. O que é predestinação? O dicionário nos fala que, na teologia, é a crença de que cada acontecimento é determinado de antemão por Deus. Mas Deus vinculou de antemão quem seria salvo e quem não seria? Quando o Senhor deu seu único filho para sofrer e morrer pela humanidade, tinha por desejo o de predestinar a salvação de todos. Ali todos foram chamados para serem salvos, mas nem todos fazem por onde ser escolhidos. Encontramos na palavra do Senhor muitos profetas que foram usados pelo Senhor para que busquemos viver a predestinação da salvação, mas Ele nos deu também o direito de escolha. Tanto podemos buscar a santidade como fazer parte do pecado. Veja o que nos fala o profeta Isaías, e foi assim que o Senhor mandou que falasse ao povo. Mas vocês que abandonam o Senhor e esquecem o meu santo monte, que põem a mesa para Deus a sorte e enchem taças de vinho para o Deus destino, eu os destinarei à espada e todos vocês se dobrarão para a degola, pois eu os chamei e vocês nem responderam. Falei e não me deram ouvidos. Vocês fizeram o mal diante de mim e escolheram o que me desagrada. Portanto, assim diz o soberano Senhor: os meus servos comerão e vocês passarão fome. Os meus servos beberão e vocês passarão sede. Os meus servos se regozijarão e vocês passarão vergonha. Os meus servos cantarão com alegria no coração, e vocês se lamentarão com angústia no coração, e uivarão pelo quebrantamento de espírito. Isaías 65, do verso 11 ao 14. Aqui está uma profecia de predestinação para aqueles que abandonam o Senhor e se esquecem de seu santo monte, e para aqueles que são os seus servos. É assim que a humanidade cai em predestinação. Verdadeiramente, o que irá acontecer na vida depois da morte com aqueles que creem e põem mesa para Deus a sorte e servem taças de vinho para o Deus destino, deixando para depois uma vida com Cristo. Estão predestinados a seguir o caminho que escolheram. Eles se autopredestinaram. Vamos ver o que nos fala a palavra sobre a predestinação. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também
os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou; aos que chamou, também justificou; aos que justificou, também glorificou. Romanos 8, verso 28 a 30. Veja que cada acontecimento é mesmo determinado por Deus, mas Ele não faz a escolha por nós. Aqui encontramos o direito que Ele nos dá de escolhermos, ou quem sabe, o livre-arbítrio. Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, mas há muitos que escolhem ser a imagem do Senhor do pecado. Há uma predestinação genética. Quando nascemos, assumimos a aparência de nossos pais, pois antes de nosso nascimento já estava determinado qual imagem teríamos, qual seja a imagem dos nossos pais. Ninguém escapa ao que está pré-ordenado acerca da imagem que os pais transmitem aos seus filhos. Semelhantemente, assim como todos estão predestinados a herdarem a expressa imagem de seus pais terrenos, quando assumimos a paternidade de Cristo, também estamos predestinados a sermos conforme a expressa imagem de Cristo. Isso está dito na palavra, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. 1 Coríntios 15, verso do 45 ao 49. Da mesma forma que é impossível os filhos não compartilharem da mesma imagem de seus pais, essa impossibilidade se estende aos homens celestiais. Se estamos em Cristo, nos assemelhamos a Ele, assim como não há possibilidade de se desvincularem da imagem que herdaram ao nascer. É dito que estão predestinados. Os celestiais estão predestinados a serem conforme a imagem de Cristo, para que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Há uma grande diferença em ser predestinado para a salvação e ser predestinado a ser conforme a imagem daquele que segue os ídolos. A palavra assim diz: os ídolos deles têm boca, mas não podem falar; olhos, mas não podem ver; têm ouvidos, mas não podem ouvir; nariz, mas não podem sentir cheiro; têm mãos, mas nada podem apalpar; pés, mas não podem andar; nem emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Salmo 115, versos 5 a 8. Predestinados a ter a semelhança de seus ídolos por suas escolhas. Que imagem queremos ter? Se seguimos a Cristo, estamos predestinados a ter a sua imagem e semelhança. Se os ídolos, a imagem e semelhança deles é aquela que nos seguirá. Estão predestinados à escolha de ser quem querem ser. Para contestar o amor de Deus, encontramos os adeptos do calvinismo. Para eles, Deus escolheu os que haveriam de ser salvos e outros condenou à perdição eterna, como se isso não fosse uma escolha de cada um. Estamos diante de uma afirmação que contesta aquilo que nos fala a palavra. Até Lúcifer escolheu, era um anjo de luz e fé, e optou por ser um anjo das trevas. Essa escolha não foi feita por Deus, mas por ele.
Deus o criou para viver no paraíso e ele preferiu o inferno, porque Deus nos escolheu, ele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Efésios 1, do verso 4 ao 5. E o verso 11 assim nos fala: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Efésios 1, verso 11. Voltando ao dicionário, encontramos ele nos falando: os defensores dessa doutrina, da doutrina que estamos estudando, argumentando que se Deus não ordenar cada acontecimento, não se pode dizer que ele é todo-poderoso. Mas o fato de negarmos a teoria calvinista não invalida o poder de Deus. Ele não escolheu quem será salvo e aquele que não será. Sim, é ele quem ordena quem receberá a vida eterna e quem será aquele que receberá a condenação. A ordem é dele, mas a opção é de cada um. Deus é onisciente e ele já sabe quem será salvo e quem será condenado pela sua onisciência, mas não foi ele que assim decidiu. Cabe ao ser humano escolher a qual grupo quer pertencer, o dos salvos ou o grupo dos condenados. Deus predestinou Israel para uma missão, trazer Jesus ao mundo, e que Israel seria o povo escolhido. Também predestinou a igreja, que é o povo de Cristo, para o céu e os ímpios para o inferno. Veja como nos fala a palavra. O Senhor é conhecido pela justiça que executa. Os ímpios caem em suas próprias armadilhas. Voltem os ímpios ao pó, todas as nações que se esquecem de Deus. Salmo 9, versos 16 e 17. O Senhor jamais irá impedir que haja escolha, pois, como nos fala a palavra, o Senhor é conhecido pela sua justiça. Se Deus tivesse predestinado alguns para a salvação e outros não, então por que Jesus iria dizer, e é necessário que antes o Evangelho seja pregado a todas as nações? Marcos 13, verso 10. E disse mais, e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, verso 15 e 16. Aqui encontramos Jesus dando direito de opção, aceitar ou não ser ele o Salvador, receber ou não a vida eterna. Sabemos pela palavra que pregamos que cada indivíduo ainda tem chance de deixar a impiedade, de negar o pecado e de se converter ao Evangelho. Quando, porém, Jesus voltar, todos os que forem ímpios irão estar afastados do amor e da justiça de Deus e irão para o inferno. E todos os que forem justos irão habitar na Canaã celestial, a nova Jerusalém, pois assim estava predestinado, não por alguns, mas para o tipo de pessoa que ele escolheu ser. Para quem decidiu servir, pecado tem perdão. Os únicos que Jesus predestinou que não receberão perdão foi contra aqueles que desrespeitarem o seu Santo Espírito, pois foi assim que disse: mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Marcos 3, verso 29. Esses foram predestinados ao inferno, e isso por terem escolhido blasfemar contra o Espírito Santo. A palavra nos dá muitos exemplos de que em meio a todo o povo
em uma família onde ninguém aceita ter Jesus como Senhor e Salvador, pode haver um convertido. Não foi o Senhor que predestinou um só para ser salvo, foi a escolha. Sabemos que Israel era a raça eleita de Deus. O povo saíram do Egito, caminhava em busca da terra prometida, e que ao chegar lá em Canaã, que tiveram que enfrentar os cananeus. A palavra nos fala que tratava-se de um povo impiedoso, eram malditos, condenados, predestinados a tudo de ruim que pudesse existir. Enfrentaram o povo de Deus, impedindo que entrassem na terra que o Senhor havia a eles prometido, e que, em busca dessa promessa, haviam caminhado por 40 anos pelo deserto. Ali estava um povo predestinado ao inferno por sua maldade, mas seria possível que alguns cananeus pudessem escapar da predestinação de seu povo e entrar na predestinação do povo israelita? Foi exatamente o que aconteceu com a Raabe, a meretriz que se converteu ao Deus de Israel. Mas Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escolheu os homens que Josué escondeu, os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Josué 6, verso 25. E sobre Raabe, a palavra ainda nos fala que ela gerou Boaz, bisavô de Davi. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rude. Obed gerou Jessé. Mateus 1, verso 5. Você que me ouve nessa manhã, talvez em um presídio, ou que esteja envolvido, ou quem sabe que esteja envolvido com muitas práticas pecaminosas, não creia na voz que diz que para você não há perdão. Não, isso não é verdade. Todos nós pecamos. Essa que ministra essa aula também é uma pecadora, mas estamos debaixo da graça salvadora de Jesus. E é Ele quem nos justifica diante de Deus. E essa justificação está disponível para todos. Sabemos que só os que creem que serão salvos, mas crer não é privilégio de ninguém. Todos podem crer. Caso contrário, Jesus não mandaria que se pregasse o evangelho a toda criatura, como vimos ainda há pouco em Marcos 13, verso 10, e em Marcos 16, verso 15 e 16. O Senhor não te escolheu para ser condenado. Jesus morreu por todos, e é assim que nos fala a palavra. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Romanos 3, verso 22 e 24. Assim, salvação para todos quantos são pecadores. Basta que se arrependam e serão justificados pela graça e pelo amor de Jesus. Há quem possa dizer, não posso evitar minha condenação. É assim que Deus me fez. Não posso fazer nada com isso. Tem sim, e é escolha sua. Há o que você pode fazer. E a palavra nos fala. Mas o homem pode assumir plena responsabilidade por sua vida. Não foi o que Deus fez o homem, todos receberam dele o sopro de vida, mas só Cristo dá o sopro de vida eterna. 2 Coríntios 5, verso 10. Vejam bem o que essa palavra está nos falando. Ele não quer que ninguém seja perdido, pois não se deleita na morte dos ímpios. Veja a palavra. Não sendo parcial nem arbitrário, ele ama todos os homens igualmente. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário,
Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3, verso 9. Eu quero encerrar este estudo falando com você que ainda tem dúvidas quanto ao plano de salvação de Jesus, achando que foi excluído desse plano. Não foi, não. Deus tem um eterno propósito. Sua determinação eterna é um plano de salvação para o homem. O propósito de Deus para salvar o homem será aceito por aqueles que o amam e obedecem a sua palavra. Mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Preste atenção, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Atos 10, verso 35. Ele sabia de antemão que alguns responderiam livremente ao seu plano de salvação. Aqui o propósito de Deus, de redenção, é visto como completo para mostrar a segurança dele. O plano de Deus é dito como sendo cumprido quando o cumprimento ainda é futuro, quando ele nos fala para que continuemos a falar do seu plano de salvação. Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você. Ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Atos 18, verso 9 e 10. Seu propósito não pode falhar. Os homens podem escolher ser parte dele. Estes são predestinados a receber a vida eterna, pois irão estar incluídos no plano de salvação de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Que você possa estar ouvindo essa palavra e crer que você não foi predestinado por Deus ao inferno. Essa predestinação é feita pelo próprio homem, por cada um. Que Deus abençoe a todos e que essa palavra possa ter falado com você. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos dê uma semana abençoada. Amém, meu Deus.